Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Em janeiro de 2022 eu fiz um vídeo analisando o novo ensino médio e a sua aplicação. Ia ser o primeiro ano do novo ensino médio oficial nas escolas que eu trabalho, tanto na rede particular quanto pública, e eu tinha uma visão até que muito otimista sobre como seria a implementação desse novo ensino médio. E um ano depois, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas impressões, mas eu já adianto que o novo ensino médio ele acaba por aumentar a desigualdade brasileira e principalmente pode ser um dos maiores tiros no pé que a gente já fez em questão de gestão pública. Então, antes de eu falar sobre esse assunto, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. E se for professor, compartilha com outros professores e usem os comentários aqui para ser um momento de trocar experiências sobre como está sendo a sua vivência nesse novo ensino médio. Agora, bora pro vídeo. O novo ensino médio vem de uma necessidade muito grande da sociedade brasileira em encontrar novos jeitos da educação funcionar e colocar o currículo muito mais voltado para o mercado de trabalho e voltado para a autonomia do aluno. Esse tipo de discussão está em voga há muito tempo. Já temos muitos professores, sindicalistas, gestores que falam de uma nova atualização do ensino médio desde os anos 2000. Só que aí, com a frente mais forte formada desde o início da década de 10 por vários gestores e secretários de educação, assim como o próprio MEC, nós vamos ter a aplicação do novo ensino médio em 2017 via medida provisória no governo Temer e no Ministério da Educação do Mendonça Filho. Ele começa então a ser implementado em 2018 e, após o tempo necessário para as escolas começarem a migrar para esse novo sistema de ensino, a gente tem de fato 2022 como o primeiro ano oficial do novo ensino médio, seja nas redes particulares ou públicas. Dessa maneira, a galera que começou ano passado já está no segundo ano agora em 2023 e ano que vem chegará ao terceiro ano do ensino médio. Assim, fará um Enem já aplicado ao novo ensino médio e permeado pelas particularidades desse novo modelo de ensino. Então, a gente já está em curso com isso. Mas mais ou menos. A gente teve tanta crítica por esse novo ensino médio que agora, em abril de 2023, o ministro da Educação do governo Lula, o Camilo Santana, atrasou a implementação em 60 dias de como seria o novo ensino médio, assim como a aplicação do Enem, já com essas particularidades que eu falei. Dessa forma, a gente está num momento inclusive de consulta pública de todo mundo que participa desse processo do novo ensino médio para palpitar e dizer o que pode melhorar e o que está dando tremendamente errado. E é justamente sobre isso. Vamos ajudar, inclusive, você que vai participar dessa consulta a formular uma opinião. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o ensino integral. Isso são os princípios da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que está colocando as bases, obviamente, da educação do novo ensino médio. Essa BNCC, ela muda o centro educacional para uma educação via conteúdos, de só matéria, 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 para focar em habilidades e competências. O objetivo, então, do ensino médio é colocar alunos habilidosos em várias áreas do conhecimento e que sejam, assim, seres humanos competentes para administrar isso na sua vida e no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, isso está condizendo com a integralidade, já que para o aluno ter acesso às habilidades, a esse novo regime de ensino, ele tem que ficar o dia inteiro na escola. Na escola pública, a gente tem diariamente os meninos entrando às 7 da manhã e saindo 4h30 da tarde. Na particular, o regime de horas é mais flexível, então não são todos os dias que os meninos ficam na escola o dia inteiro. Porém, muitos desses dias eles ficam até quase 6h30. E claro, esse modelo educacional varia de escola particular a particular. No caso da pública, isso está dando o que falar porque o novo ensino médio já é o canal menos investido na educação brasileira e também o que mais tem evasão escolar, já que os alunos já lá no ensino médio já estão focados em duas coisas. Primeiro, mercado de trabalho, muitos alunos de escola pública precisam ajudar no sustento da casa. E 2, a própria questão da evasão escolar, já que no ensino médio, muitos alunos nem na sala que deveriam estar estão, já que teve muita repetência ou muitas circunstâncias que fizeram o aluno atrasar o processo educacional. Então, quantos alunos de primeiro ano que já não têm 17, 18 anos e ainda nem têm as habilidades consolidadas que a gente espera que um aluno de 6º ano de fundamental tenha? Então, a integralidade, ela está vindo como uma coisa nova, mas em um contexto que está sendo bastante complicado, já que os alunos não estão tendo muito incentivo para ficar na escola e mais. A questão da integralidade barra muito na questão da formação dos professores.
A gente vai ter aulas que exigem todo um componente burocrático de 50 minutos para elas executarem, a gente tem um monte de burocracia para preencher e, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo uma cultura escolar por grande parte dos professores que acha que aula é escrever num quadro e meter disciplina nos alunos como se fosse uma cadeia, porque a maior preocupação ali é você manter uma aula silenciosa para o diretor não vir te encher o saco. Então, essa preocupação acaba deixando as escolas bastante exaustivas e mais. Elas ajudam ainda mais a você perder o interesse na educação por completo. Então, nesse momento do primeiro ano, nas escolas públicas, a gente já está tendo uma grande evasão, maior do que já era componente. E, claro, faltam estudos de longo prazo para mostrar como o ensino médio aumenta a evasão escolar. Mas no dia a dia do professor, a gente já sente essa mudança. E ainda, as próprias aulas que estão acontecendo com os alunos presentes, a gente está tendo muita dificuldade em questão de controle de sala, em questão de manter uma aula interessante, porque a gente tem um dia inteiro moleques na escola que se alimentam, isso com sorte, 3 vezes ao dia, então tem todo um percurso de digestão, de sono, e na maioria das vezes os alunos, mesmo presentes, não estão prestando atenção, dormem, porque eles estão na escola o dia inteiro. Então, o novo ensino médio, com a integralidade, ele esbarrou na esfera burocrática, barrou na esfera da cultura escolar de aulas decoreba e disciplinatórias, e ainda não deixou os professores terem uma formação para nós termos, de fato, uma educação que valorize metodologias ativas, formas de autonomia do aluno, que de fato possam fazer esse ensino médio ser mais interessante. Então, a integralidade já bate muito. E eu deveria ter falado isso no início, mas falo agora. Antes do novo ensino médio, os alunos tinham que cumprir, nos 3 anos, 800 horas por cada ano, totalizando 2.400 horas no final do ensino médio. Agora, cada ano tem 1.000, passando então a ter 3.000 horas de ensino. E mais, 40% dessas horas seriam os itinerários formativos, as matérias que os alunos escolheriam e deixariam a escola mais interessante, porque o aluno estaria estudando o que ele gosta. Mas aí chegamos no segundo ponto que eu vou criticar. Os itinerários formativos surgem como uma boa ideia de você colocar o aluno em matérias mais focadas ao mercado de trabalho, a coisas próximas dele, só que esbarrou novamente na questão da formação dos professores e na própria esfera burocrática. E também, como nada está separado, na questão da própria integralidade. Mesmo uma matéria que o aluno goste, ele não quer estar ali o dia inteiro para aprender. E por mais que eu estou falando muito da sensação das escolas públicas, as particulares também têm isso. Os alunos estão ficando cada vez mais pressionados e exaustivos, porque são muitas matérias. Então, a gente está tendo esse problema bem grande. E mais, os itinerários, eles não têm uma formação. A gente está tendo muitas linhas de materiais didáticos que estão empregando para as escolas particulares materiais que induzem a questão de como um professor deve conduzir um itinerário. Claro, focando na autonomia do aluno, etc. E também adequando-se às questões das áreas do conhecimento, até porque os itinerários vão virar matéria de Enem já em 2024, se não atrasar mais, é claro. E tem toda uma questão em volta do itinerário que envolve, ainda mais na pública, a questão de professores sem formação tendo que inventar matérias para cumprir o horário. Então, as matérias geralmente vêm dos currículos estaduais, porque é eles que estão aplicando de fato a questão do novo ensino médio, e mais, muitos professores têm que inventar matérias aleatórias, que a gente não tem formação nenhuma. Muitas escolas públicas simplesmente não têm material para utilizar nesse sentido. E acaba que os alunos são obrigados, por falta de estrutura e investimento, a escolher 1 ou 2 matérias de itinerário, que na prática viram um aprofundamento, um reforço em português ou matemática, ou um nivelamento das mesmas matérias, ou matérias que não fazem sentido nenhum. E isso porque na escola que eu trabalho a gente tem curso técnico. A maioria não tem estrutura para ter um curso técnico, como foi falado no governo Temer, de a gente ter no ensino médio uma esfera de cursos técnicos profissionalizantes que fariam uma diferença e qualificariam a mão de obra, que é um grande problema no Brasil. Mas não está funcionando. Nas particulares isso acontece também, porque, ainda mais comigo, que dou aula de itinerário, e muitos professores que eu conheço que estão na mesma seara, você tem que inventar matérias. E ótimo, isso dá autonomia, mas isso precisa você ter uma formação e um apoio da sua coordenação e tudo mais. E se a escola tiver um perfil mais cursinho? O professor não dá itinerário. E se a escola tiver um perfil mais tradicional? O itinerário vira uma continuação do livro. E muitos professores, quando ganham essa autonomia, não têm recursos pedagógicos ou mesmo formação para estruturar um itinerário por 3 anos.
Então acaba ficando muito complicado e é tudo muito novo. Então essa questão inicial está dando um grande bafafá, porque os professores não estão conseguindo, como nas matérias que eles são formados, dar um itinerário. No meu caso, o meu itinerário na particular ele é focado em cidades. E eu consigo fazer isso de uma maneira até ok, porque eu tenho conhecimento. Mas muitos professores estão nadando e não conseguem nem ao mesmo aplicar os conhecimentos que têm, e isso gera o mais desinteresse nos itinerários. Então, algo que era para ser divertido e profissionalizante virou, na verdade, um inferno na vida dos alunos. E isso está muito complicado e ajuda a aumentar a evasão escolar. Por fim, eu quero falar do projeto de vida, já que é uma matéria nova que ela vem da ideia de que os alunos estão perdidos e precisam de uma orientação para organizar suas vidas de uma maneira mais racional e produtiva. E galera, é complicado, porque os professores que estão em projeto de vida, e eu no caso estou na particular e vejo os professores da pública fazendo, não tem formação para isso. A gente não tem nenhumas orientações gerais de como fazer esse projeto de vida. A própria BNCC não objetiva como nós devemos fazer o projeto de vida. Ao contrário, ela joga que tem que buscar autonomia, ajudar o aluno a passar por um processo difícil que é a adolescência, a ponte com o mercado de trabalho e universidades, mas e aí? Como a gente vai fazer isso em aulas estabelecidas em 50 minutos, que a gente ainda está preso a uma burocracia escolar? Acaba que o projeto de vida vira professores contando das suas vidas, exemplos que conhecem, fazendo os alunos fazerem desenhos e artes sobre o que eles esperam da vida, e viram matérias bem gerais, que beiram conteúdos do primeiro aninho. Então é complicado. Eu uso o espaço na particular, por exemplo, para fazer questões de pressão, ansiedade, falar sobre questões da vida adolescente, mas ainda assim eu não tenho essa formação. Eu estou tendo uma base de humanas para fazer o que eu faço, mas ainda assim muitos professores não conseguem essa base e a projeto de vida acaba virando a matéria do sonho dos alunos, uma coisa sem sentido, que eles realmente não entendem por que tem que ficar 50 minutos vendo aquilo. Então, o projeto de vida, de fato bem feito, ele deveria passar por questões focadas em pedagogia, psicologia, com profissionais preparados para isso, e como a BNCC fala, tem que ser uma matéria transversal. Ela virou uma matéria de 50 minutos, mas a BNCC diz que ela tem que ser uma coisa que passe por todas as matérias. Seria uma questão de atividades e próprio de desenvolvimento da escola, não apenas de um professor. Então a própria estrutura disso, na minha visão, é muito errada e destrói tanto o professor quanto o aluno. E voltamos à exaustão. E percebam que tudo isso que eu estou falando de integralidade, de novo ensino médio, de itinerário, de projeto de vida, escancara uma desigualdade muito grande. Porque as escolas particulares, e não muito mais aquela coisa, elas já têm uma diferença bem grande das públicas, têm condições de manter o moleque na escola, partem de contextos diferentes, têm professores mais capacitados, e isso faz toda a diferença. Como uma escola pública ou uma particular vão competir juntas no Enem depois? Como a gente vai funcionar essas estruturas se na pública a gente está tendo muito mais dificuldade de executar isso? E mesmo as particulares, o novo ensino médio está ajudando a deixar os alunos mais cansados e ansiosos. Então, toda essa questão do novo ensino médio merece crítica, merece ser revista. Eu gosto da ideia de habilidades e competências. Eu gosto da ideia de autonomia do aluno. Eu gosto da ideia de poder fazer o que eu quero com muita liberdade. Mas eu sei que eu sou muito sortudo nas escolas que eu faço isso. Na maioria, estamos reféns novamente dos limites da formação pedagógica e, principalmente, da burocracia escolar. Como isso vai ser feito para corrigir? Campanha pública, pressão no legislativo e a gente ficar atento para tentar salvar o que der da educação. Eu cortei um pouco do meu otimismo do último vídeo. A situação está bem feia. Mas também tem um mínimo de esperança de que as coisas vão melhorar. Mas não porque o tempo passa, é porque a gente faz coisas durante esse tempo. O novo ensino médio, na minha opinião, não deve acabar. Mas que ele tem que sofrer ajustes e ter uma atenção vigorosa a todo momento, ele precisa. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Retorno semana que vem com mais um Direto do Forno e até lá!